7h39, vamos acompanhar agora a entrevista conduzida pelo jornalista companheiro aqui nosso da Rádio Brasil Atual, Gilberto Nascimento, com a jornalista Patrícia Zaidan, uma das coordenadoras do Levante das Mulheres Brasileiras, sobre o movimento pelo impeachment de Bolsonaro. Olá, vamos conversar com a jornalista e psicóloga Patrícia Zaidan. A Patrícia é da coordenação do movimento Levante das Mulheres Brasileiras. O Levante das Mulheres está organizando a campanha Mulheres Derrubam Bolsonaro. Mas, Patrícia, antes, fale um pouco para a gente primeiro o que é exatamente o Levante das Mulheres e como ele é organizado. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer muito, Gilberto, dizer que tenho um enorme apreço pelo seu profissionalismo, agradecer toda a equipe de combatentes jornalistas que estão aí acompanhando esse momento tão difícil do país. Olha, o Levante das Mulheres Brasileiras nasceu o ano passado, no finalzinho de maio, depois da divulgação daquela terrível reunião ministerial que Bolsonaro teve, que foi, na realidade, realizada no dia 21 de abril, mas nós só tivemos acesso àquelas terríveis imagens no finalzinho de maio. Então, nós vimos que não era mais possível continuar assistindo o que estava acontecendo no Brasil. E o Levante nasceu para juntar as organizações de mulheres, os movimentos, os coletivos, desde os pequenos até os maiores, de feministas do país inteiro, que têm métodos de luta muito diferentes, mas que defendem as bandeiras do feminismo, defendem a vida do povo brasileiro. Então, essas mulheres se juntaram, inclusive é bom acrescentar que não só os coletivos, mas também muitas ativistas independentes. Essas mulheres se juntaram e muito rapidamente produziram um manifesto, chamado Manifesto das Mulheres Brasileiras, pedindo para o Tribunal Superior Eleitoral cassar a chapa Bolsonaro-Mourão, pedindo para Rodrigo Maia abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro, pedindo para a PGR que investigasse os crimes que Bolsonaro vinha cometendo até então, e também pedir ao Supremo que tomasse providências contra um presidente que atropelava a Constituição todos os dias, que mencionava trazer de volta a ditadura, fazia proselitismo do fascismo, fazia gestões para que as pessoas se armassem, não só gestões, como tomou medidas legais para que as pessoas pudessem se armar. Você imagina, ele liberou que crianças de 14 anos pudessem frequentar clubes de tiro. Então, o que aconteceu com isso? Muito maior número de feminicídio, muito maior número de meninos negros mortos nas periferias, pobres assassinados nas periferias. Então, lá naquele momento, em junho do ano passado, nós conseguimos muito rapidamente 45.500 assinaturas exclusivamente de mulheres. Nesse manifesto, nós apontávamos já os crimes que Bolsonaro estava cometendo e pedimos providência. Naquele momento, a gente já chorava 70 mil mortos. A gente já via que os ricos, os mais ricos, estavam enriquecendo ainda mais. Ali, naquele momento, a gente já via que o desemprego ia ser monumental. A gente percebia também que, embora tivesse uma porção de ações de ajuda, grandes empresas, para aparecer ou não no Jornal Nacional, colocaram seus recursos à disposição da população, doando cestas básicas e etc. Mas a gente já entendia ali que a fome alastraria de uma maneira terrível. Gilberto, por que isso acontece? Porque as mulheres, antes de qualquer instituição da República, muito antes do Congresso Nacional, muito antes das Cortes de Justiça, muito antes da velha mídia, as mulheres sabem por que o país fracassa, onde o Brasil fracassa e quando é que isso começa a acontecer.
As mulheres, elas estão muito sozinhas, enfrentando os problemas da família e da sociedade, em grandes camadas, em grandes áreas da população. Por que eu estou dizendo isso? Na periferia, as famílias são majoritariamente coordenadas por suas mães, pelas mulheres. Você tem aí uma geração de mulheres de 30 anos que já são avós. Suas filhas adolescentes já têm até 2 filhos. São essas mulheres sozinhas também, Gilberto, que estão tentando proteger a vida dos seus filhos, para tentar fazer com que eles não sejam assassinados pelas milícias, não morram na mão de traficantes, não sejam atingidos pela polícia militar, que age indistintamente nas periferias brasileiras. Como continua acontecendo quase todo dia, toda semana, há um caso. Terrivelmente. Olha, tem uma frase do Krenak que eu acho assim lapidar, fantástica. Ele diz o seguinte: no Brasil, para todo lugar onde você olha, você vê guerra. Nós somos um país em guerra. Uma guerra terrível que está sangrando dentro de casa. Assim, a quantidade de mulheres mortas no final do ano é estarrecedora, é assustadora, mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Quer dizer assim, para onde você olha, há uma guerra em curso no país. Então, nós agora voltamos à carga com esses pedidos de impeachment urgente. É uma questão de salvar a população da morte. Voltamos à carga para exigir do Tribunal Superior Eleitoral a cassação dessa chapa. Esse problema já poderia ter sido resolvido. Está aí, nós estamos trabalhando com provas. É sabido o quanto essa eleição foi fraudada. De Bolsonaro, outro dia a Folha levantou 23 crimes que Bolsonaro cometeu. Tem um estudo maravilhoso da Faculdade de Saúde Pública, Saúde Pública e também a Conectas de Direitos Humanos, mostrando que não foi incompetência do governo Bolsonaro deixar que 215 mil brasileiros morressem. Foi algo planejado, foi algo... Está documentado isso. Essa pesquisa trabalhou com dados do Tribunal de Contas da União, com decretos e medidas do governo, inclusive medidas e contramedidas, que comprovam que, além do seu discurso, né, o seu discurso nas redes sociais, os discursos oficiais, suas aparições públicas na porta do Palácio da Alvorada, ou mesmo naquelas coisas que ele fez no começo da pandemia, acenos para o fim do Senado, do Supremo, a volta da ditadura. Além disso, no tocante à questão da saúde pública, esse estudo mostra, com base em mais de 3 mil documentos, que Bolsonaro criou uma estratégia de proliferação do vírus do coronavírus, do corona, acreditando que rapidamente, desta maneira, atingiríamos uma imunidade de rebanho e assim as pessoas voltariam logo a trabalhar. Tem um dado que é colocado no livro do Mandetta, ex-ministro da Saúde, que chama atenção, que quando ele era ministro, portanto, começo da pandemia, Bolsonaro entra na reunião com a caixinha da cloroquina e fala: olha, esta caixinha vai fazer o povo voltar a trabalhar. Então, assim, foram atos deliberados, foram discursos deliberados para que essa pandemia chegasse no caos que chegou. Então, Gilberto, não faltam provas. E a gente olha para o Congresso Nacional, que, olha, sinceramente, Gilberto, nós dois cobrimos política por muito tempo. Eu nunca vi um Congresso tão ruim quanto esse. Nunca vi um Supremo tão fraco e acovardado como esse. Nunca vi as cortes de justiça tão assim, frágeis, fracas e, pior, tem um lado. A justiça tem o lado do capital, tem um lado que acompanha a grande mídia, tem um lado que é o mesmo lado dos donos do dinheiro nesse país. Então, Gilberto, o que nos resta? Gritar.
tomar as redes sociais, fazer carreata, tomando cuidado, evidentemente, com o vírus, os cuidados sanitários que são necessários, mas nós temos que nos defender, nós precisamos gritar, não é possível. Olha, quem sobrar vai ter que andar sobre corpos se quiser reconstruir o país. Você já falou um pouquinho aí, Patrícia, mas exatamente como está sendo desenvolvida a campanha, então? A campanha das mulheres? Sim, agora, olha, mulheres derrubam Bolsonaro. Qual é a estratégia, exatamente como a campanha está se desenvolvendo? A gente entende que é preciso se juntar com todo mundo que tem outras iniciativas da mesma maneira, porque sozinho nós não vamos fazer nada. No domingo agora que passou, nós fizemos uma live que mostra muito o espírito dessa luta. Numa live de 2 horas, Gilberto, nós falamos com 17 grandes lideranças das mulheres. Estava lá a representante das trabalhadoras do sexo, a representante das trabalhadoras domésticas, a representante de ribeirinhos e quilombolas, a representante dos pescadores. Estava lá líderes, lideranças, mulheres de referência no combate ao racismo. A gente teve lá Vilma Reis e tantas outras companheiras. Nós tivemos uma Ialorixá, uma pastora luterana. Nós tivemos lá todas as áreas que nós pudemos reunir em 2 horas, porque não havia espaço para tanta gente, de mulheres que têm... Olha, Gilberto, foi impressionante, porque nós chamamos as mulheres, elas estão nos acompanhando dentro do Levante ou nos apoiando. Então, não houve uma combinação. Olha, aqui nós vamos defender o seguinte, fora Bolsonaro, mas Bolsonaro só não basta, tem que ser fora Mourão, fora todo esse governo que está aí, nós precisamos tomar o Ministério da Saúde e fazer parar as mortes. Quem pode fazer isso somos nós. Não houve um combinado nesse sentido, mas o discurso foi o tempo todo exatamente este. Que conclusão a gente chega, Gilberto? Que as mulheres estão sabendo o que é preciso fazer. E que as instituições e os partidos de esquerda não dão muita importância porque as mulheres estão falando. Entre nós há uma unidade, nós não queremos que nossos filhos morram, não queremos que os nossos velhos morram, não queremos mais demissões, não queremos mais que empresas como a Ford que deixem o país, não queremos mais privatizações desastrosas e que só interessam ao bolso das pessoas que têm dinheiro. Então, a campanha ela é movida por esse instinto. Nós vamos ocupar aquilo que a gente pode, que são as redes sociais, com essa capitalidade, tentando fazer com que as organizações que integram esse levante coloquem sua cabeça, seu coração, sua alma nesta campanha, tentando multiplicar, Gilberto, porque se a gente não tiver uma voz popular muito forte, você sabe disso muito bem, os políticos não acordam, a justiça não acorda. Então, Patrícia, pode concluir. Não, então é isso. Nossa campanha, nossa proposta é isso, é invadir a área e tentar comover, sensibilizar aqueles 30%, 27% que ainda apoiam Bolsonaro. Nós precisamos de todo mundo. Não há uma pessoa que não conheça, que não tenha um amigo, um parente morto por Covid. Todos nós temos alguém próximo que morreu por Covid. Então, nós precisamos sensibilizar essas pessoas. Ainda nós estamos distante desse momento. Essa que é a grande realidade. E nós queremos também interferir na condução dos processos aí da esquerda. Por que a esquerda, nesse momento, não se juntou fortemente para enfrentar isso? Está faltando um interlocutor que junte as esquerdas, porque nós vamos precisar disso. Patrícia, agora, como esse discurso chega também mais rapidamente ou mais facilmente às casas da maioria das mulheres brasileiras, que tem também um monte de mulheres trabalhadoras, de mulheres donas de casa, que não têm tanto acesso à informação e que, às vezes, se ilude também pelo discurso falso que chega em casa
ou via WhatsApp, ou via mensagens falsas diversas. Como mudar esse quadro aí? É um quadro difícil de mudar. Porque, não sei se você notou, e isso me chamou a atenção, uma companheira do Levante, a Nilza Iraci, que é do GL10, Instituto da Mulher Negra. Numa reunião, ela disse, logo no dia seguinte do primeiro panelaço dessa temporada, ela falou, olha, as notícias que chegam das periferias são notícias de que as casas não fizeram o panelaço. O que a gente entende? Que, de fato, a nossa voz ainda não chegou a todos os cantos. As mulheres estão lá na periferia, sofrendo tudo isso que a gente descreveu aqui e enfrentando tudo que a gente descreveu aqui. Mas, de fato, elas têm, assim, um ponto de apoio, talvez o único ponto de apoio, uma igreja evangélica lá da sua rua, do seu bairro. E, em geral, essas igrejas ainda são muito bolsonaristas. Então, a informação que muitas das mulheres têm a respeito, elas sabem que falta vacina, elas já sabem que está sendo desviada a vacina, elas já sabem tudo isso. Mas elas ainda se abastecem de uma informação equivocada e da fake news espalhada pelas igrejas evangélicas. Infelizmente, nós sabemos que tem muitas áreas entre os evangélicos que são pelo Estado laico, que são fora Bolsonaro. Eu mencionei aqui, nós tivemos na nossa live a pastora Luz Marina Garcia, que é uma pastora luterana, que é a favor da laicidade, que defende a laicidade do Estado e que defende uma ação em cima da bancada evangélica do Congresso, que tem uma maioria fechada com Bolsonaro. Nem todos os evangélicos estão lá nesse escopo. Então, eu estou falando dessas igrejas que alimentam de fake news as periferias. O que nós estamos acreditando? Que essa capilaridade que a gente tem por meio dessas organizações que nós mencionamos aqui, que essas mulheres trabalhem em todas as pontas. Gilberto, você sabe, o movimento de moradia está na mão das mulheres. O movimento que defende as pequenas famílias de agricultores, de pequenos agricultores, também está na mão das mulheres. Quer dizer assim, nós estamos fazendo um chamamento a essas mulheres que são referências nesses diferentes pontos, entende? Nós conseguimos, por exemplo, quando precisamos botar o bloco na rua para pedir anistia, em 78, 79, foram as mulheres que puxaram o bloco na rua. Em 2018... também foram as mulheres que fizeram o Ele Não. Foi um grupo MUCB que começou e isso se alastrou de uma maneira vibrante no país inteiro. Quer dizer, as mulheres elas têm essa capacidade. O Fora Temer virou um monte de passeatas também de mulheres. O Dilma Fica, que a gente infelizmente não conseguiu, também foram passeatas puxadas por mulheres. Então, nós estamos querendo reavivar o ânimo das mulheres, porque elas também estão muito desanimadas. Veja você, Gilberto, elas não tiveram quarentena, as mulheres da periferia. Elas tiveram que sair, pegar ônibus para ir trabalhar de doméstica, ou sair para vender alguma coisa na rua para sobreviver. Quer dizer assim, elas estão muito ocupadas, Gilberto. Sabe o que mais que está acontecendo nesse momento? Além de todas... os afazeres que sobrecaem nas costas das mulheres, agora elas estão tendo que lidar com os doentes de Covid que não morreram, mas que ficaram sequelados. Tem muitos com sequelas irreversíveis. E sozinha a mulher está lá cuidando, que é o papel do Estado, cuidando desses sequelados que não têm assistência. Então ela está tão cheia de afazeres para sobreviver, para se manter em pé e viva e respirando, que também é difícil trazê-las para essa luta. Mas nós vamos tentar. Patrícia, queria só fazer uma observação. Você falou dos evangélicos na periferia. Tem bastante diferença o discurso das igrejas protestantes tradicionais, né, como a luterana, metodista e também presbiteriana, e as religiões neopentecostais, né, que são essas mais
identificadas com o milagre, com a cura, com a teologia da prosperidade, e que têm conseguido atrair muita gente das camadas mais pobres assim da população. E esses grupos são realmente os mais bolsonaristas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dos avanços também que o Levante vem conseguindo, vem obtendo. Nas últimas eleições, por exemplo, o Levante elegeu 16 de 54 candidatos, né, a vereador que participaram das eleições, e muitas dessas pessoas eleitas são mulheres negras, mulheres trans. Fale um pouquinho aí sobre essa conquista. Se a gente não tem mulheres nos parlamentos fazendo leis, nós não avançamos. A gente precisa de mulheres nas prefeituras, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e na Presidência da República. Esse ano, nas eleições municipais, a gente optou por centrar força nas candidatas a cargo de vereadoras, porque a gente precisava tentar ajudar a mudar a cara do legislativo brasileiro, que é misógino, que é racista, que é branco, que representa as elites financeiras, né? As elites intelectuais. Então, a forma em que a gente pôde participar do esforço das mulheres nessas eleições foi dessa maneira. Nós promovemos, acho que 19 programas nos Jornalistas Livres e na TV 247, dando voz para essas mulheres. Evidentemente, nós participamos desse esforço, né? O grande mérito é dessas mulheres mesmas. Eu me lembro de ter ouvido uma delas que estava brigando com o partido porque ela tinha tido R$900 de dinheiro da verba para a campanha, quando companheiros da mesma legenda, que foram considerados candidaturas prioritárias, tinham R$90 mil. Então, assim, elas brigaram, inclusive, com seus partidos, para ter direito a um espaço de se candidatar e de colocar sua voz. E nós vimos, Gilberto, mulheres incríveis, mesmo aquelas que não foram eleitas, mas que ficaram com uma votação muito grande. São mulheres que estão surgindo de onde a gente não imaginava, né? E com um sucesso muito grande. Você vê, nós temos 2 mulheres trans mais votadas em Aracaju, que é a Linda Brasil, que é maravilhosa, que é uma mulher trans corajosíssima. Nós temos uma mulher trans em Belo Horizonte, que é a Duda Salabert, e a nossa maravilhosa Érica Hilton, aqui em São Paulo. Quer dizer, nós temos, assim, uma mulher como Eliane Mineiro, que vive na cidade de Tiradentes, que se elegeu numa cidade grande como São Paulo, em que os barões da Câmara dos Vereadores se elegem normalmente gastando muito dinheiro. Uma cifra assim estrondosa de dinheiro. Às vezes 2 milhões numa campanha. 2 milhões, né? Exatamente. 2 milhões e 200 foi o vereador eleito que mais gastou. E quem deu dinheiro a essas campanhas? Empresários, muitas vezes. Né? Doação de gente que tem interesse em manipular o legislativo. E aí me vai Elaine Mineiro, e ganha com o seu coletivo, né? O Quilombo Periférico, ganha maravilhosamente. Quem é a Elaine Mineiro? Ela é a filha de uma doméstica que teve 5 filhos. Ela era uma mulher que trabalhava de dia e lia à noite, gostava da literatura e que fez questão que seus filhos estudassem, pressionou para que eles chegassem à universidade e concluíssem os cursos. Então, o pai dessa moça foi assassinado quando ela tinha 5 anos, morreu quando ela tinha 5 anos. Quer dizer, assim, ela vem com uma carga, com uma bagagem para o Legislativo de São Paulo, que é possível que ela chacoalhe
a forma de reagir ali dentro. Você sabe muito bem, os acordos são fechados ali no cafezinho, quem vai votar e como. Sabe, quando você tem uma Érica Hilton, uma Elaine Mineiro, fala, opa, peraí, essas mulheres chegam com uma nova lógica política. Elas são uma estética política nova, é um outro jeito de ser mulher, né? Então, isso abala a rotina da Câmara Municipal de São Paulo, e isso vai acontecer em muitos outros lugares. Então, o Levante teve muito orgulho de participar, mesmo que colocando um tijolinho na eleição dessas mulheres tão valorosas. Patrícia, o tempo, infelizmente, já está se encerrando, mas se você quiser mandar um último recadinho rápido sobre a campanha, para chamar as mulheres à participação, pode falar. Eu acho que eu quero mandar um recado para os políticos de esquerda, viu? Que ouçam essas mulheres. E mandar um recado para eles que se entendam rapidamente, que se componham. Sabe aquele papel que fez Brizola nas eleições de 89? Que ele ficou ali pertinho da votação do Lula para ir para o segundo turno e não foi? No dia seguinte, ele falou, vamos juntar em torno do Lula. E isso foi possível, a eleição, em parte, se deveu a isso, porque as esquerdas e as pessoas de boa vontade do centro entenderam que era preciso estar ali com Lula. Evidentemente, ele não foi eleito Collor, mas aquele momento foi importante para a democracia. Eu quero falar com essas pessoas para dizer que a população vai pressionar, mas a população sozinha não fará nada. Nós precisamos dos políticos de esquerda juntos agora. Nós temos eleição na mesa da Câmara e um dos dois que forem eleitos, os dois mais bem cotados, qualquer um deles significará ponto para o Bolsonaro avançar. Então, nós precisamos tomar medidas mais urgentes, nós precisamos decidir de forma mais rápida. E a esquerda precisa estar lá nessa discussão aí da presidência da Câmara de um outro jeito, e se juntando para poder puxar esse cordão junto com a população. Eu acho que é esse minha aflição do momento. Eu tenho também a alegria de estar com essa esperança, mas a minha aflição é a esquerda que está dormindo ainda. Ok. Obrigado pela entrevista, Patrícia. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Esse trabalho é das mulheres, viu, Gilberto? Mulher não faz nada sozinha, não. Claro. Tem uma frase que eu quero deixar aqui, que foi dita na live pela mãe Márcia de Ogum, que é assim, não há guerra que mulher não vença. Eu estou me segurando nessa frase, Gilberto. Com certeza. Corrigindo, parabéns a todas as mulheres brasileiras. E muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço, meu irmão. Obrigada. Abraço, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.